Hello everybody, my name is Carol and I'm your English teacher. E hoje nós vamos falar sobre o Enem e a interpretação de textos em língua inglesa. O Enem e a interpretação de textos em língua inglesa. Bom, trouxe aqui algumas dicas para essa interpretação de textos da língua inglesa. Primeira dica: leia as questões antes de ir ao texto, pois assim você terá uma ideia do assunto geral abordado nele, visto que as questões estão em português, facilitando assim a sua compreensão ao iniciar a leitura. Às vezes, alguns textos irão aparecer, textos que você já conhece, já domina o assunto. Isso vai facilitar. Há alternativas que chegam a ser totalmente sem sentido. Então, se você já conhece o assunto, esse teu conhecimento prévio vai ajudar na interpretação dos textos. Então, leia sempre as questões antes de ir ao texto. Observe as evidências tipográficas, títulos, gráficos, símbolos, tabelas, ilustrações. Elas são de grande importância para o processo de inferência. Inferência é quando você vai ler, digamos, as entrelinhas do texto. Não está lá explícito. Identifique as palavras cognatas, aquelas que são parecidas com o português. Elas certamente facilitarão a compreensão do texto. Identifique as palavras conhecidas, aquelas que você aprendeu através de outras leituras em inglês, através dos jogos, até mesmo do seu dia a dia. Hoje em dia, o inglês está muito presente em virtude da tecnologia e às vezes a gente nem tem noção de que aquelas palavras estão na língua inglesa. Então, elas serão de grande valia para a interpretação do seu texto. Responda as questões de acordo com o texto. Às vezes, o seu conhecimento prévio do assunto abordado pode ajudar, mas sempre devemos checar essa informação antes de marcar a alternativa que julgamos correta. Você não pode ir além do que está escrito no texto, a menos que te peça que faça uma inferência. No caso da inferência, é uma dedução, é uma conclusão daquilo que está lá, mas nunca vá colocar o seu ponto de vista, porque vai te levar ao erro. Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre o Enem e a interpretação de textos em língua inglesa, respondendo algumas questões. Essa questão que vem, as notas tipográficas aí, você já tem a imagem do trem, o título trens, já te dá uma dica do que se trata o texto, mas qual foi a nossa primeira dica? Leia as questões antes do texto. Os trens são apenas usados para o transporte de pessoas hoje em dia. Cuidado com palavras como apenas, nunca, sempre, todo mundo, tudo. Essas palavras elas vão ao extremo. Geralmente, quando elas aparecem, a alternativa não é a correta. Isso é uma dica. Os trens já deixaram de ser o meio de transporte mais usado no mundo. O transporte aéreo ainda é mais barato que aquele feito por mar ou terra, conhecimento prévio. A gente sabe que o transporte aéreo não é mais barato. Os navios conseguem viajar maiores distâncias mais rapidamente que os trens, conhecimento prévio. Vocês sabem que tem o trem-bala, então pode ser que essa não esteja correta. Os trens podem viajar longas distâncias com custos mais baixos que outros meios. Se nós voltarmos para o texto, a gente tem aqui: the most common form of transport in the world has to be the train. Mas além diz que trains are a unique form of transportation, unique, because they can travel large distance but are cheaper than airplanes and take less time. Está aqui a resposta. Você tem aqui informando que eles podem viajar longas distâncias, cheaper, são mais baratos do que os airplanes, vocabulário básico de meios de transporte, and take less time, menos tempo do que os ships. Então, alternativa correta, letra E. Bom, essa questão caiu no Enem e ela trata de um fato histórico. Vamos ver primeiro as alternativas. A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron, aí você vai perguntar quem é David Cameron, a gente tem que voltar ao texto, tem como foco principal, enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias, criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens, estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor, reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza,
ou descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. Veja que pelas alternativas, se você não conhece o fato histórico, que foi entre 6 e 10 de agosto, alguns ingleses se revoltaram, um grupo de jovens se revoltaram, atearam fogo nos veículos por causa de uma morte de um cidadão pela polícia. Então, se você não sabe o fato histórico, realmente você tem que voltar e praticamente compreender o texto, que é muito pequeno, é uma característica do Enem, não são textos longos. Então, você tem aí a informação. Primeiro ele vem dizendo aqui no segundo parágrafo que David Cameron, que citado na questão, era o primeiro-ministro. Então, a gente tem aqui, nesse primeiro parágrafo, algumas palavras cognatas, como respect, né? Love não é cognato, mas todo mundo conhece o significado. Então, there probably was. Você tem aqui a gramática, a gramática ela é necessária para a compreensão do texto. Então, um fato passado. A shortage, então, ou seja, uma escassez de respeito e também de amor. You do need. Esse do também é um aspecto gramatical, ele está na frase para reforçar a necessidade de ser very tough, de ser duro. Então, há necessidade de amar, do amor, mas também há necessidade de ser duro. Como a gente já viu nas alternativas, nas questões, que vem falando de jovens na letra A, vem falando de jovens na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, você já entende que essa necessidade de ser firme, mas também de amar, é com os jovens. Então, qual a alternativa correta para isso? A letra D, onde reforça a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. Bom, essa questão a gente tem uma imagem, era uma propaganda, tem algo aqui bem conhecido, né? Antes de ir para as alternativas, já tem algo que chama a atenção, tanto a imagem como o Don't Drink and Drive. Isso já te dá uma ideia de que linha, de onde essa questão vai passar, vai nortear, sobre a questão de se beber não dirija. Então, a reflexão proposta no cartaz permite nos inferir, pronto, inferir. Inferir não vai estar lá escrito, bonitinho, que você vai encontrar ipsiliteris o que está no texto. Não, você vai entender, deduzir, concluir a partir do cartaz. Pessoas com limitações físicas ou motoras são mais propensas a causar acidentes de trânsito. Conhecimento prévio. Uma pessoa que não tem uma perna, como foi mostrado no cartaz, ela não pode dirigir, ela é mais propensa a causar acidente? Não, pelo meu conhecimento prévio, eu já sei que a letra A pode estar errada. Qualquer pessoa pode dirigir carros, independentemente de suas condições físicas ou motoras. Ok, conhecimento prévio, ela pode estar certa. Pessoas com limitações físicas ou motoras devem ser proibidas de operar veículos automotivos. É mais ou menos o que está sendo dito na letra A. Acidentes de trânsito podem causar limitações físicas ou motoras irreversíveis a qualquer um dos envolvidos. Irreversível, não tem volta. Será que não é essa? O rapaz está sem a perna. Então, se acontecer um acidente de trânsito, ele perdeu a perna, ele vai ter uma perna de volta ou é irreversível? Acidentes de trânsito não devem ser motivo de preocupação, uma vez que todas as peças automotivas podem ser facilmente encontradas. Será que esse é o foco do cartaz? Vamos voltar aqui ao cartaz. Ele fala aqui spare parts, é uma palavra importante. Spare seria, nesse caso aí, a parte de reposição. Então, objetos, partes de reposição, for humans, para os humanos, are not as original as those for cars. Então, ou seja, não é fácil repor partes no ser humano como é fácil nos carros. Com isso, nós temos a alternativa correta, a letra D. Acidente de trânsito pode causar limitações físicas ou motoras irreversíveis. Observe que quando a gente fez a leitura das alternativas, muita coisa já era conhecimento prévio. O texto veio, o cartaz veio apenas para ratificar a nossa conclusão. Bom, outra questão do Enem, e aí antes de ir para as alternativas, a gente já dá uma olhadinha na figura, nas notas tipográficas, nas evidências tipográficas. A gente tem um desenho aqui de uma mancha de óleo, né, um parafuso. Então, já dá a ideia de que pode ser um carro, um acidente. Vamos dar uma olhadinha na alternativa, nas questões. Na questão, vamos dar uma olhadinha na questão. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais.
Não verbais são as evidências tipográficas, para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Preste atenção que ele vem dizendo, associar os termos. Então, a questão vai ser em cima das palavras e da imagem. Então, o tema da propaganda é a importância da preservação do meio ambiente, a manutenção do motor, acho que vocês vão logo dizer, é a manutenção do motor, porque tem uma peça no chão, a escolha da empresa certa, a consistência do produto ou a conservação do carro. Não, conservação do carro, tem uma peça no meio do caminho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tem uma questão, tem uma gramática implícita. Quando você olha para a palavra any place, isso é um pronome indefinido. Any place significa qualquer lugar. Então, você vai levar o seu carro para qualquer lugar, para uma troca de óleo, e você pode, outra gramática escondidinha aqui, é um verbo modal que dá a ideia de possibilidade. Você pode se arrepender ao longo da estrada. Então, se você levar o seu carro para qualquer lugar, você pode se arrepender ao longo da estrada, ao longo do caminho. Então, aqui nós temos any place e regret e a imagem do texto. Então, o tema da propaganda, gente, propaganda. Propaganda é uma propaganda de margarina, então vai mostrar uma família tomando café da manhã, todo aquele clima familiar para chegar na margarina. Se é uma propaganda, então tem um objetivo de vender, né? Aqui o que nós temos, se você levar o seu carro para qualquer lugar, você pode se arrepender. A alternativa correta é a letra C, a escolha da empresa certa. Você não pode levar seu carro para qualquer lugar, porque senão você vai se arrepender. Lembre-se que é uma propaganda. Essa questão também caiu no Enem, e quando a gente olha para a imagem, já pensa que vai falar sobre os malefícios do cigarro. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao comprimento do cigarro. Lembre-se que é um anúncio publicitário e não uma propaganda. Então, talvez ele não tenha o objetivo de venda, e sim de chamar a atenção para algum fato. Então, os números indicados correspondem ao comprimento do cigarro. Será que alguém vai fazer um anúncio publicitário do tamanho do cigarro? Tempo de queima do cigarro, idade de quem começa a fumar, expectativa de vida de um fumante ou a quantidade de cigarros consumidos. Bom, quando a gente olha para a figura, temos aqui números, 40, 50, 60, e a cinza do cigarro, ela vai descendo, vai diminuindo, o que nos dá a ideia de, pelo verbo, esse verbo que é o verbo viver, também temos aqui um pronome interrogativo derivado do how long, quanto tempo você pode viver. Então, isso aqui a gente tem na alternativa D, é a expectativa de vida de um fumante. Quanto mais você fuma, a sua expectativa de vida vai diminuindo.